Olá, eu me chamo Thaís Julian, sou enfermeira, graduada há quase 12 anos pela Universidade Estadual do Mato Grosso e há 6 anos eu sou empreendedora e atuo de forma autônoma. Eu fui uma das pioneiras na modalidade de atuação em consultório de enfermagem no Brasil. Durante todos esses 12 anos de trajetória, eu trabalhei em vários lugares diferentes e nenhum deles eu me sentia completamente realizada e nem utilizando o máximo do meu potencial. Trabalhei com gestão engessada, com baixos salários, jornada dupla, tinha que trabalhar em 2 ou 3 empregos para conseguir me manter. E eu sei que esse é o retrato de 80% dos enfermeiros do Brasil, muitas vezes dependendo de indicação política para manter um vínculo. E aí não sobrava tempo para ficar com a minha família, não sobrava tempo para lazer, que são necessidades fisiológicas, e não sobrava tempo nem para descansar. Eu passei por essa e diversas outras situações durante esses 12 anos que quase me fizeram desistir de atuar como enfermeira. Mas lá no fundo eu já sabia que eu poderia fazer algo a mais na profissão que eu escolhi seguir, eu só não sabia ainda como fazer. Porém, toda essa trajetória, durante uma dessas minhas experiências, em 2013, quando eu trabalhei na atenção básica, eu comecei a perceber as necessidades básicas de saúde da população, de acolhimento, de prevenção. Como fui sempre muito atenciosa à saúde da mulher, quando me relatavam que fez o último exame preventivo há 5 anos, há 2 anos, há 3 anos atrás, eu começava a perguntar qual era o motivo dela não ter realizado esse exame preventivo anualmente, como é o preconizado. Eu tinha essa curiosidade e as respostas das mulheres eram sempre as mesmas, ou por falta de tempo para enfrentar filas, marcação, que são demoradas no SUS, ou por falta de condições financeiras para pagar consultas e exames com valores altos que são ofertados na saúde privada. A mulher que trabalha e que ganha um salário mínimo, hoje ela não tem condições de ir na unidade de saúde durante o horário de funcionamento e também não tem condições de desprender metade do seu salário para esses gastos com a saúde preventiva e acabam deixando isso de lado. E aí é que foi o meu grande insight, foi a minha grande virada de chave, foi onde me despertou o desejo e eu comecei a pensar em ofertar essa saúde de qualidade, essa prevenção, educação em saúde a essas mulheres por um valor acessível. Quando eu fiquei desempregada, eu não tive outra escolha. A necessidade me fez buscar algo para que eu não desistisse da enfermagem, como eu quase pensei inicialmente, quando isso tudo aconteceu. Então eu lembrei dessas mulheres e quis ofertar esse atendimento para elas de forma privada. Foi daí que surgiu essa ideia do consultório de enfermagem. Ainda não tinha esse nome na época, eu ainda não sabia que nós poderíamos abrir um consultório de enfermagem. Porém, a ideia na minha cabeça já estava martelando desde 2013, desde quando eu trabalhei na estratégia de saúde da família e percebi que havia essa necessidade no mercado. Então eu resolvi fazer o que eu já sabia fazer, de forma privada e acessível para essas mulheres. Assim, além de me ajudar financeiramente, pois eu estava desempregada, e sem qualquer perspectiva de emprego, porque eu moro em uma cidade pequena. Então, além de me ajudar, eu também estaria ajudando essas mulheres a não ficar sem realizar seus exames de rotina, seu exame preventivo. E aí eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre nossa profissão. Mesmo com um acervo bem reduzido sobre empreendedorismo para enfermeiros, eu consegui entender que somos profissionais liberais e o que isso significa para nós como enfermeiros. Esse foi o grande gatilho, foi a minha virada de chave para entender que, assim como qualquer outro profissional liberal da saúde, nós podemos sim ter nosso próprio espaço de atendimento sem depender de qualquer espécie de vínculo profissional. Nós podemos sim receber nossos clientes em um espaço e fazer os procedimentos que a gente já sabe fazer. E aí foi quando eu decidi que eu realmente queria isso para mim. Eu queria continuar sendo enfermeira, eu queria ofertar os meus procedimentos, tudo que eu já sabia fazer de forma privada, acessível e sem depender de qualquer tipo de vínculo, sem depender de escalas duplas, de salários defasados, eu queria fazer algo para mim. Então, desde 2013 eu comecei a estudar a fundo sobre formas e possibilidades de fazer com que esse sonho saísse do papel, com que essa ideia ganhasse forma. E assim nasceu em 2015 o consultório Previna, que é esse que vocês estão vendo aí na foto, meu espaço de atendimento de procedimentos básicos de enfermagem diretamente ao cliente. O consultório Previna foi um dos primeiros consultórios de enfermagem do Brasil e hoje ele serve de inspiração para muitos enfermeiros que pretendem seguir esse mesmo caminho com autonomia, liberdade, valorização tanto profissional quanto financeira, que é o que ele oferece, liberdade geográfica e outras infinitas possibilidades e vantagens que o consultório de enfermagem proporciona não só ao enfermeiro, mas é um grande benefício para a saúde pública, para a saúde da população, que vai ter acesso à educação e saúde, vai ter acesso à prevenção, vai ter acesso a procedimentos básicos de enfermagem fora de instituições hospitalares com preços abusivos. Então, o consultório de enfermagem ele veio para ampliar o acesso da população à saúde, à prevenção, à educação em saúde, à cura e reabilitação.
Esse ganho não é só pra gente, é para a saúde da população como um todo. Esse é o meu grande propósito no consultório de enfermagem. No consultório Previna, a ideia começou ofertando o exame preventivo e o cuidado com a saúde da mulher. Mas pelo fato de ser enfermeira, as pessoas me procuravam para diversos outros tipos de atendimentos, como, por exemplo, tratamento de feridas, troca de sondas, medicações, soro e outros procedimentos e assistência que compete ao enfermeiro, o cuidado com o paciente diretamente. Então eu fui aumentando e crescendo a minha esteira de serviços oferecidos de forma privada, mas acessível, sem qualquer vínculo com nenhuma outra instituição ou profissional. Hoje eu faço atendimento de enfermagem à população como forma de prevenção, promoção, reabilitação e cura. E eu acredito que o avanço do número de consultórios de enfermagem no Brasil é um grande marco para a desinstitucionalização de cuidados e procedimentos que podem ser realizados pelo enfermeiro fora da unidade hospitalar. Hoje eu sou reconhecida e bem remunerada por esse trabalho que se faz extremamente útil à população, trazendo grandes mudanças e melhorias da assistência à saúde no local. Além de todas as vantagens para nós, enquanto profissionais liberais e enfermeiros autônomos, nós facilitamos o acesso da população à saúde privada de qualidade, ampliando o acesso à educação em saúde, à prevenção de doenças, agravos, e isso melhora significativamente a qualidade de saúde pública. Diminui internações, diminui agravos de doenças. Então, quando o enfermeiro descobre o poder que ele tem atuando como enfermeiro, do cuidado com o paciente, da educação em saúde, e de todos os benefícios que o enfermeiro pode trazer para o seu paciente, ele fica tão orgulhoso, mas tão orgulhoso da profissão que escolheu, que realmente começa a entender o valor que tem o seu atendimento. E aí fica mais difícil aceitar qualquer salário que instituições pagam para o enfermeiro no Brasil. Então, sabendo que o enfermeiro é capacitado para oferecer atendimentos e dada a amplitude dos atendimentos que podem ser realizados de forma autônoma, bem como problemas de saúde que podem ser resolvidos por esse profissional, tanto na parte generalista quanto as diversas especialidades que existem na enfermagem, eu resolvi seguir esse caminho. E aí, em 2016, já depois de um ano de funcionamento, vendo o quanto a minha vida tinha mudado depois que eu comecei a atender como autônoma no meu consultório de enfermagem, eu criei uma página no Instagram, a página Previna, onde eu mostro a rotina do consultório de enfermagem com um único intuito, que é mostrar aos enfermeiros essa possibilidade de atuação, que eles podem ir muito além do que isso que a gente é acostumado a vivenciar na enfermagem e que existe essa possibilidade de empreender e de atuar em consultório de enfermagem como eu já vinha fazendo. Essa página ganhou um rápido alcance e muita procura de enfermeiros por consultorias, por mentorias, para mostrar o caminho que eu fiz, os passos que eu dei para chegar onde eu estava. E a partir daí eu fundei o projeto Enfermeiro Autônomo, que tinha por objetivo auxílio e acompanhamento de profissionais enfermeiros que pretendiam empreender e expandir suas possibilidades de atuação em consultório de enfermagem em busca de reconhecer seu espaço no mercado de trabalho e facilitar a realização do sonho de adquirir independência financeira e profissional. A valorização profissional, além do embasamento científico, do conhecimento e do valor recebido, ela está também na forma como o profissional se posiciona perante a sociedade. E eu acredito que os consultórios de enfermagem abrem e proporcionam essa visão mais valorizada ao público que desconhece as possibilidades de atuação do enfermeiro como profissional liberal. A partir do momento que eu descobri o que é ser profissional liberal, a minha vida mudou completamente. Bom, como vocês podem ver, aqui na imagem é um print do meu Instagram. Quando eu iniciei, eu postava a minha história, o que eu fazia, a criação da minha logo, o meu espaço, a minha rotina. E isso foi ganhando um grande alcance. E através dessa página eu fui ficando reconhecida, ganhando visibilidade e comecei a ser chamada para diversos eventos. Eventos do Corém, eventos realizados por grandes profissionais da área. Participei do primeiro Congresso Brasileiro de Empreendedorismo na Enfermagem online, ainda em 2017. Diversas semanas de enfermagem, não vou colocar todas as fotos aqui porque vai ficar cansativo, principalmente os eventos online. Só no ano passado, eu acredito que foram 8 semanas de enfermagem online, nessa época de pandemia, né? Tudo mudou para online. Então, participei de diversos eventos e cada vez mais crescendo e ganhando reconhecimento nessa área de consultório de enfermagem. E aí o meu direct começava a encher de perguntas. E a partir daí eu montei a minha própria consultoria e o meu próprio curso. Fiz mais de 200 consultorias para enfermeiros. Fui para 7 capitais diferentes levando o meu curso. Aqui só algumas fotos de alguns eventos, mentoradas, alguns cursos. Até que veio a pandemia e os eventos presenciais precisaram ser cancelados. E aí, como todo mundo precisou se organizar, nesse momento nasceu o nosso curso
completamente online e digital, que é o nosso método consultório na prática, com um passo a passo para você sair do zero e montar o seu consultório de enfermagem, ser uma profissional reconhecida e valorizada. Antes da gente falar mais sobre consultório de enfermagem, vamos falar sobre o que é o empreendedorismo. Dentre diversos conceitos que você encontra na internet, no Google, sobre empreendedorismo, o que eu acho que mais se enquadra ao empreendedorismo na enfermagem, quando a gente pensa em consultório de enfermagem, é o seguinte: empreendedorismo é definido como a criação ou aperfeiçoamento de algo que nenhum outro viu, com a finalidade de gerar benefícios ao indivíduo e à sociedade. Eu acredito que o consultório de enfermagem carrega esse conceito pelo fato de ser uma novidade para muitos, principalmente para a população leiga, né, que não é da área da saúde, que desconhece o atendimento do enfermeiro em consultório de enfermagem, e até muitos enfermeiros hoje em dia ainda desconhecem essa possibilidade. Então é algo novo e que gera benefícios para o indivíduo e para a sociedade. E para o enfermeiro também, claro. O empreendedorismo, ele não se sustenta se você não tiver um produto ou um serviço que seja bom e que seja útil para alguém. O seu negócio, ele precisa ser útil, senão ele não tem serventia e você não consegue vender. Então, o consultório de enfermagem, como nós já falamos anteriormente, é um serviço que é completamente útil para a saúde da população, para a saúde pública, para a prevenção de doenças e agravos e pode mudar completamente a sua vida e a vida do seu paciente. Empreender é acordar todo dia sendo demitido, sem emprego e sendo obrigado a buscar o seu sustento. E para que você tenha disciplina para você buscar o seu sustento todos os dias quando você acorda, para você não ter dependência de vínculo, para você não ter que depender de indicação política e ganhar pouco, você tem que ter o quê? Uma motivação. Além da necessidade, porque a gente sai da zona de conforto quando a gente vê uma necessidade. Muitas vezes a gente fica preso ali no local que a gente está, no hospital, no plantão, ganhando aqueles 2.500 fixo e tá bom. E aí quando você se vê desempregado, quando você se vê sem possibilidades, você vê o quê? Uma necessidade. E essa foi a minha necessidade, mas para você pode ser outras necessidades que te fazem buscar o atendimento como profissional autônomo em consultório de enfermagem. E quais foram as minhas motivações? Quais foram as minhas dores? Primeiramente, aqui onde eu moro é muito forte quem tem influência política, então quem não tem, infelizmente, não consegue um bom emprego que não seja um concurso público. O desemprego, no caso, foi também o que aconteceu comigo, sem perspectiva de ter outros lugares para trabalhar. Trabalhei em vários locais que tinham escalas abusivas, jornadas muito maiores do que 30 horas, com baixos salários. E além do mais, em muitos desses vínculos, ter que trabalhar com uma gestão engessada que não te permite o crescimento, isso era uma dor muito grande para mim. Como motivação, nós temos nossos desejos, né? Então, quais eram os desejos que eu tive, que você também tem? Liberdade profissional, você poder exercer a enfermagem da forma como ela deve ser exercida, fazendo a sua sistematização da assistência de enfermagem, o seu processo de enfermagem bem feito, com qualidade. Você sabe a mudança que você pode trazer para a vida do paciente quando você tem tempo e liberdade para executar isso da forma como você aprendeu e com a sua essência. Então isso é muito importante para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento como pessoa e para a vida do paciente que você atende. Estabilidade financeira. Por mais que muita gente pense que apenas o salário fixo é estabilidade financeira, eu tô aqui para te dizer uma coisa: estabilidade não existe. A única estabilidade que você tem é quando você trabalha para você mesmo. Você precisa ter dedicação e disciplina para fazer todos os dias o que precisa ser feito, mas não tem nada melhor do que você trabalhar e fazer isso por você e não por outra pessoa. E um outro desejo que eu tive era não depender de ninguém e de nada além da minha competência profissional para ter um emprego em algum lugar e para poder trabalhar com o que eu amo fazer, que é a enfermagem. Além disso, liberdade geográfica, você poder mudar de cidade e recomeçar, montar o seu consultório na cidade onde você escolher morar e não ter que ficar preso em um local por causa de um trabalho. Você tem tempo, porque apesar de o empreendedorismo ser trabalhoso no início, você ter que desprender muitas vezes muito mais tempo para você fazer o seu negócio acontecer, vai chegar um momento em que você vai conseguir descansar, que você vai conseguir fazer a sua agenda, você vai conseguir trabalhar no seu tempo. Você vai poder se organizar para viajar, para descansar no seu aniversário, para passar o Natal e o Ano Novo com a sua família, para ficar com seu filho. E isso é uma realização pessoal para qualquer pessoa e profissional também. Ter reconhecimento e valorização, até pelo próprio modelo, né, modalidade de atuação em consultório, ela já é culturalmente reconhecida. Nós é que carregamos o peso de sermos vistos apenas trabalhando em hospitais, mas a gente pode mudar isso aos poucos, cada um no seu entorno, e trazendo essa cultura de valorização do profissional enfermeiro. E por que empreender em consultório?
Então, muitas coisas a gente já citou, né? As vantagens pessoais de não ter que trabalhar em 3 escalas, de ter liberdade financeira, valorização financeira, ter tempo para cuidar da sua saúde física, mental, não depender de ninguém para estar empregado, ter os seus momentos de lazer com os amigos, com a família, que também são necessidades fisiológicas, poder se organizar para tirar suas férias para descansar quando for necessário, não ter mais aquele patrão, aquele chefe chato que fica te coagindo a fazer coisas que muitas vezes não competem à profissão do enfermeiro, ou te deixar em situações de mão de obra apenas executor de prescrição, que também não é o trabalho da enfermagem. Tá? O enfermeiro é um profissional cientista, enfermagem é ciência e não é apenas para executar a ordem. Nós trabalhamos diretamente com o cuidado ao paciente. Mais um motivo para empreender na enfermagem: desinstitucionalização de cuidados. O que é a desinstitucionalização de cuidados? É o paciente poder escolher se ele quer ir no hospital fazer o seu procedimento de enfermagem, ou se ele quer ir no seu consultório, ou se ele quer que o procedimento seja feito na casa dele. O paciente ele tem essa necessidade de saúde e de cuidados científicos, mas ele não pode ser privado de escolher onde ele quer ser atendido. Ele não tem que ter a obrigação de ir apenas em hospitais para ser atendidos por um enfermeiro. Ele pode ter um enfermeiro que esteja disponível tanto dentro dos consultórios quanto domiciliares. Então, o paciente ele tem esse direito de escolher. Mais um motivo para empreender na enfermagem é essa problemática que existe na saúde pública e entra um enfermeiro como solução desse problema. A enfermagem é a única ciência do cuidado, é a única, não existe outra ciência do cuidado. Todas as profissões liberais de saúde de nível superior, cada uma tem as suas funções e a função do enfermeiro também é diferente de todas as outras. Então, é necessário ter o enfermeiro, sim, na rede privada. A multidisciplinaridade, ela tem que existir também fora do SUS. No SUS funciona muito bem, funciona perfeitamente a questão da multidisciplinaridade. E quando se traz isso para o privado, existe um buraco, existe uma lacuna. E essa lacuna que falta é um enfermeiro, tá? Então, é necessário que tenha enfermeiro na rede privada, sim. Então, quais são os problemas que o enfermeiro soluciona? Lembrando que o cuidado científico, ele não se resume a tratamento de doenças. O cuidado científico, ele também é promoção da saúde, ele também envolve processos terapêuticos, reabilitação, prevenção de doenças e agravos, educação em saúde, que é muito falha no Brasil inteiro. Por quê? Porque com um enfermeiro somente dentro do SUS e hospitais, ele não tem tempo de fazer uma educação em saúde de qualidade individualmente ou coletivamente para aqueles pacientes que mais necessitam. E o enfermeiro também está envolvido no tratamento e na cura daquele paciente. Então, quando vier à sua mente, mas por que eu deveria empreender na enfermagem? Diante de todos esses benefícios, você muda a sua pergunta para por que não? E se além de ajudar tantas pessoas, eu posso ter um benefício muito grande para mim em relação à minha valorização financeira e profissional. Então, aqui só resumindo, mais uma vez, os prós, os benefícios de empreender na enfermagem, que é a independência profissional, política, não ter nenhum tipo de vínculo, não ter hierarquia, você é dona do seu próprio negócio, né? Tanto é que eu chamo as minhas alunas de nurse boss, simbolizando que elas são chefes, donas de si, donas da própria vida, do próprio trabalho, e donas do valor que elas vão receber diretamente do paciente. Carga horária flexível. Tem um asterisco aí porque não significa que você vai trabalhar pouco, significa que você vai poder organizar a sua escala e você não vai mais ter que ficar pedindo folga no dia que o seu filho está de aniversário, você não vai precisar mais ficar pedindo folga e disputando com um colega uma folga no dia do Natal para passar com a sua família. Tudo isso você vai conseguir organizar. Então isso é uma carga horária flexível, não significa trabalhar pouco, tá? Sem trabalho, não há lucro, tá? Você vai poder conciliar sua vida social, sua vida familiar. Tudo isso envolve também a saúde física, a saúde mental. Vai ter liberdade geográfica, caso precise mudar de cidade por algum motivo. Você vai ter uma boa remuneração. Claro que eu não estou falando quantidade X em um tempo X. Você vai ter uma boa remuneração proporcional ao seu trabalho, à sua dedicação, à sua apresentação, à sua comunicação, ao seu marketing, tá? E a quantidade de tempo que você está disposta a se dedicar a esse projeto, a esse trabalho. A boa remuneração, ela não acontece de um dia para o outro. Isso leva um tempo, é um processo, é degrau por degrau, pouco a pouco, tá? E de tempo em tempo, a sua remuneração tende a somente aumentar, com os altos e baixos que todo empreendedor tem, mas você já tem aí um limite de remuneração que é bem maior do que qualquer salário de enfermeiro no Brasil.
Além do mais, poder escolher o que você vai fazer, fazer o que você gosta, você pode escolher qual a área, você não vai ter que ficar dependendo de coordenador e de chefe ficar te colocando em setores que você não gosta, você vai poder trabalhar com obstetrícia se você gostar de obstetrícia. Se você não gostar de obstetrícia e gostar de idoso, você vai poder trabalhar com saúde do idoso, tá? Então você pode escolher qual é aquela área que você tem mais afinidade para você trabalhar dentro do seu consultório de enfermagem. Quais são as coisas que você mais gosta e mais tem habilidade de fazer? É isso que você vai fazer no seu consultório. E essa é uma grande motivação para você se levantar todos os dias cedo para ir trabalhar. Aqui eu vou colocar uns contras só para vocês conhecerem, tá? Mas não existe para mim nenhum contra, são só questões de você se organizar, tá bom? Captação inicial da clientela, por muita gente ainda não conhecer a atuação em consultório de enfermagem, pode acontecer de você ter essa dificuldade no início, mas para isso é que vem um marketing, uma estratégia bem definida para você captar o seu público-alvo e a sua clientela. Um marketing massivo, uma publicidade, para que você de fato consiga trazer esses clientes até você. O mensal fixo, como eu já citei anteriormente, ele não é um contra, ele é algo que você não vai ter a comodidade de ter aquele dinheirinho todo mês na sua conta. Mas, contrário a isso, você vai ter possibilidade de ter muito mais. Então, organizando a sua vida financeira, planilhas, aplicativos, hoje tem diversos recursos onde você pode fazer uma organização, né, uma selfie financeira, para que você tenha tudo metodicamente organizado. Então, existe um planejamento financeiro para que você cuide das suas contas e da saúde financeira do seu negócio. Apoio de outros profissionais e familiares é uma das dúvidas, das objeções que eu mais recebo em relação a montar consultório de enfermagem. Poxa, mas os meus familiares não acreditam no meu negócio, mas outros profissionais eu tenho medo de não ser bem recebida. E isso é algo que não pode te dar medo, que te paralise de fazer o seu negócio acontecer. É raro existir algum profissional de outra classe que não vai aceitar o seu negócio. Primeiro que ninguém tem que aceitar, cada um no seu quadrado, cada um com seu direito de exercer a profissão, tá bom? Mas não existe essa questão de, mas o que os médicos vão pensar? Eu acho que não vai gostar. Problema de quem não gostar, você tem todo o direito de exercer a sua profissão. E segundo, que isso não acontece, gente. Pelo contrário, nós somos super bem recebidos, todo mundo acha a ideia super legal e até encaminham pacientes pra gente. E é muito bom ter uma enfermeira que atende particular e que mantenha a qualidade do atendimento iniciado. Eles gostam muito de ter para quem encaminhar que não seja para o hospital, para a saúde pública, para o SUS. Apoio dos próprios colegas. Realmente a gente tem muitos colegas que não acreditam e que talvez tentem anular essa nossa ideia, mas o principal ponto é, você não é obrigado a dividir a sua ideia com profissionais que não têm o mesmo perfil que você. Você é a média das 5 pessoas que você anda, que você convive. É clichê, mas é a mais pura realidade. Enquanto você estiver em um meio de pessoas, de enfermeiros que não têm perfil empreendedor, é claro que eles vão te puxar para baixo e sabotar a sua ideia. Mas quando você começa a conviver com enfermeiros que vivem essa mesma realidade, com enfermeiros que querem ter essa possibilidade de empreender, de serem autônomos e valorizados, aí o seu sonho se levanta, a sua ideia vai para cima. Então conviva com pessoas que têm o mesmo perfil, os mesmos ideais, os mesmos desejos que você, tá? Burocracia, gente, tem em todo lugar. Burocracia, até para você ir comprar um pão na padaria tem uma burocracia. Então, que dirá para abrir um negócio, um consultório, até dentro do hospital que você trabalha, no plantão, tem uma burocracia. Para tudo existe burocracia. No consultório de enfermagem não seria diferente, mas existe um passo a passo aí para você seguir que você consegue driblar isso com bastante facilidade. Inclusive, no nosso método consultório na prática, eu ensino esse passo a passo, tá? E desmistificar culturas. Desmistificar culturas por quê? Porque a cultura de que a enfermagem só trabalha dentro de um hospital é enraizada desde o início da nossa profissão. Nossa profissão surgiu, acredito que todo mundo já saiba, da história da Florence, lá na Guerra da Crimeia. Então, surgiu de um trabalho voluntário. Porém, a enfermagem é uma profissão, é uma ciência, né? E não é um trabalho voluntário. Então, quando você, enfermeiro, quiser fazer um trabalho voluntário, você faça com o seu nome, não porque você é enfermeira. E assim a gente consegue quebrar padrões, quebrar culturas. Então, esse momento de explicar um a um é necessário você fazer o trabalho de formiguinha. As pessoas vão perguntar e você tem que ter a paciência de explicar. Porque uma cultura ela não se quebra de um dia para o outro. Não é com um anúncio do Corém, não é com um post ou uma publicação. É diariamente, a cada paciente, a cada pessoa que te pergunta, você falar sobre o empreendedorismo, sobre o enfermeiro como profissional liberal, você falar das possibilidades e você fazer também. Isso vai desmistificando e quebrando cultura aos poucos. A gente está ainda em fase embrionária, mas aos poucos já estamos caminhando para mudar essa realidade. E aí vai chegar um dia que não vai ser tão difícil quanto parece ser hoje.
Bom, agora que vocês já viram o quanto é bom e vantajoso empreender na enfermagem através do seu consultório de enfermagem, a gente vai falar sobre quais são os principais medos que impedem o enfermeiro de iniciar essa trajetória, de fazer essa transição de carreira. E esses principais medos eu tirei das minhas consultorias, dos meus cursos. A maioria das perguntas que eu recebo sempre envolvem esses 8 fatores que eu vou passar para vocês agora. Primeiro medo, encarar o novo. Esse é o medo mais natural que existe. Tudo que é novo realmente causa medo. Algo que você nunca viu. Se você for a algum lugar pela primeira vez, talvez você tenha medo. Fazer algo pela primeira vez causa medo. Sempre a primeira experiência causa mais medo do que a segunda. Se você vê um inseto, por exemplo, um inseto que você nunca viu na vida, a priori você vai ter medo. Por quê? Porque aquele inseto é desconhecido para você. Você não sabe o que ele pode causar. E isso acontece com qualquer pessoa, em qualquer primeira situação, em qualquer primeira experiência. O novo realmente causa medo, mas você não pode deixar que esse medo te paralise. Você tem que fazer pela primeira vez, você tem que ter essa primeira experiência. Que aí a segunda e a terceira, a quarta, vão ser com certeza muito mais fáceis. Quando você vai trabalhar em um hospital, por exemplo, você está acostumado a trabalhar em um setor. Vamos dizer que você está acostumado a trabalhar na obstetrícia. Aí, por algum motivo, a sua coordenadora, a sua gestora, te muda lá para o centro cirúrgico. Você não tem experiência de centro cirúrgico. O que vai acontecer? Você vai ficar com medo. Você vai ficar com medo de assumir aquele setor pela primeira vez. Você pode ter muito tempo de formada, mas ali vai ser uma experiência nova para você. E você com certeza vai ter aquele friozinho na barriga, aquele medo de encarar. Você vai sair do hospital porque te mudaram de setor? Não. Você vai continuar e você vai encarar. Porque você tem a necessidade de continuar ali. Então, por que no seu negócio você tem medo? Por que para fazer para você, você tem medo? Você não dá o primeiro passo? Por que para fazer para você, você adia? Você continua na zona de conforto, mas você é ágil para fazer quando é para os outros dentro de um hospital, para viver o sonho dos outros. Então, não tenha medo de encarar o novo. Pode ter certeza que difícil vai ser só a primeira vez. Errar e não saber o que fazer com o erro. Todo mundo tem medo de errar, principalmente aquelas pessoas que têm mentalidade fixa. O que são pessoas de mentalidade fixa? Aquelas pessoas que acreditam já saber de tudo e não costumam buscar conhecimento, não costumam ter crescimento. Uma pessoa de mentalidade fixa, ela fica estacionada ali onde ela está. E aí, qualquer erro para esse tipo de pessoa é fatal, porque ela vai ver que aquele conhecimento que ela achou ter, ela vai se sentir inferior, ela vai ver que não é bem assim. Então, ela vai se sentir menos inteligente do que as outras pessoas ao seu redor. Pessoas que têm mentalidade de crescimento progressivo, que a cada dia estudam e aprendem algo novo. Então, é muito comum a pessoa ter medo de errar. Principalmente esse tipo de pessoa. Agora, o que você tem que saber é que não é errado errar. Você tem que errar. O erro, ele faz parte da sua trajetória de sucesso, da sua trajetória de crescimento. Afinal, que graça teria se você nunca evoluísse, se você desde o início se mantivesse no mesmo degrau, sem nenhum grau de crescimento? Que graça teria se você não tivesse nenhum erro para aprender com os erros, tá? Você pode ter o melhor mentor do mundo, ele vai te fazer diminuir esses erros, vai te fazer evitar erros que são evitáveis, mas durante a sua prática, durante a sua trajetória, você vai sim ter alguns erros. Agora, o que você vai fazer com eles? Ou você vai desistir, ou você vai buscar o seu crescimento e corrigir o seu erro. Você vai aprender, você vai fazer dessa sua dor um estado de consciência onde você aprenda o que você não deve fazer em outra situação da mesma, tá? Então, o erro, ele vai te mostrar aquilo que você não deve fazer de novo. E muitas vezes a gente só aprende errando e na prática, certo? Um mentor, ele serve para te auxiliar nessa trajetória, auxiliar nessa caminhada, te fazer enxergar, consertar e evitar aquilo que pode ser evitado. Então, não tenha medo de errar. O erro não é 100% ruim. Ele serve para você crescer e para não se manter sempre no mesmo lugar. O único medo que você tem que ter é de continuar trabalhando em um local onde você é coagida, desvalorizada, que é a maioria dos vínculos que existem no Brasil para enfermeiros, infelizmente. Existe uma palavra chamada métrica. Quando você buscar o conceito dessa palavra, a definição da palavra métricas, você vai ver que as métricas, elas estão aí para serem analisadas, tá? E por que você analisa métricas? Para você ver onde você errou. Você analisa métricas da sua empresa, até métricas de Instagram você analisa para você ver onde está o seu erro, para que você possa consertar. Alterar suas rotas
e conseguir mudar os seus resultados, então as métricas elas são analisadas para você ver onde você errou e onde você acertou, por que caminho você vai continuar seguindo e qual caminho você vai ter que mudar. Então não fiquem com medo de errar. Isso é importante para o seu crescimento e para o crescimento do seu negócio. A única coisa que você tem que fazer com medo é aprender e não repetir. Outra dúvida, outra pergunta que eu recebo com muita frequência é sobre retaliações de outros profissionais. Isso quase não acontece, mas a maioria dos profissionais que fazem retaliações com um enfermeiro que quer ser empreendedor, que atua em consultório de enfermagem, são os próprios colegas enfermeiros. As outras classes, pelo contrário, a maioria acha bom ter um enfermeiro para completar a nossa rede de apoio multidisciplinar na saúde privada também, onde falta o enfermeiro. E esse é o tipo de colega que não tem perfil empreendedor ou que não sabe tamanhas possibilidades que ele tem de atuação como enfermeiro. Primeiramente, é tentar explicar para esse colega, claro, todas as possibilidades que ele tem. Se o colega não entender e te fazer críticas, deixa para lá, continua o seu e não se fala mais nisso com esse colega. Instabilidade é o medo de muitos profissionais quando pensam em empreender. Ah, poxa, mas eu não vou ter ali os meus 2.500 todo mês, como é que eu vou fazer? Né? Como que eu vou cuidar do meu filho? Como que eu vou cuidar da minha família? Como que eu vou suprir as minhas necessidades financeiras se eu não tenho o fixo todo mês? De fato, o salário do empreendedor, ele não é fixo. Um mês você ganha menos, outro mês você ganha mais. E como é que você vai driblar isso? Fazendo o seu planejamento financeiro, tá? Tendo ali as suas planilhas, hoje tem diversos recursos para que você faça esse planejamento financeiro, tanto de previsão quanto de emergência também, caso você tenha alguma necessidade. Então, é possível você fazer sim esse seu planejamento. Além do mais, você já parou para refletir sobre aquela frase, estabilidade não existe? E realmente não existe. Ah, Thaís, mas eu sou concursada, sou funcionária pública e nunca vão poder me mandar embora. Mas você já parou para pensar que em caso de guerra, em caso de um colapso financeiro, quem está à frente do governo pode fazer o que quiser, inclusive anular o seu concurso público. O seu trabalho não deixa de estar nas mãos de outra pessoa. Você só não tem o seu trabalho nas mãos de outra pessoa quando você tem o seu próprio negócio. Ah, mas eu sou funcionária de tal hospital há mais de 20 anos, jamais vão me mandar embora. Aquele lugar precisa de mim. Você pode pensar assim também, mas ninguém é insubstituível. Você já pensou se em um momento de surto seu patrão resolve demitir todo mundo, inclusive você? Estabilidade não existe. A única estabilidade que você tem é fazer uma boa gestão do seu negócio, tá? Medo de não ter clientes é um dos maiores medos. Por quê? Porque envolve dinheiro. Envolve você fazer um investimento e não ter retorno, envolve riscos. Então, esse medo de não ter clientes, ele tem uma solução. Você não vai ter cliente se você abrir o seu consultório, sentar o bumbum na cadeira e esperar cair do céu, esperar alguém falar para alguém. Não é assim. Abrir uma página do Instagram, se você só fizer isso e pedir para compartilhar e postar, não, você não vai ter clientes, tá? Você precisa estar em todos os canais de comunicação e publicidade possíveis. Existem vários canais de publicidade e comunicação. E o enfermeiro, principalmente quando está começando, quando está abrindo, precisa estar em todos eles, seja panfleto, seja marketing tradicional, flyers, cartão de visita digital, cartão de visita físico, tráfego pago, Facebook, Instagram, YouTube, Google Meu Negócio, Marketplace. O enfermeiro que está abrindo o consultório, ele tem que estar em todos os locais possíveis de o cliente encontrá-lo, do seu público-alvo te encontrar. Então, não adianta abrir e não se mover, tá? A gente tem que estar em constante movimento. A gente tem que se mexer para algo acontecer. Se você ficar parado, você vai atrair uma energia estática e nada vai acontecer. Medo de não ter resultados também é um medo muito comum. O que vocês precisam fazer para ter resultados? Estudar e praticar. Se você não tiver conhecimento daquilo que você está fazendo, você não vai ter resultado. Conhecimento é o primeiro passo e a prática é o segundo passo. Então, é isso que vai te dar e te trazer os seus resultados. Porque mesmo você fazendo o melhor marketing e utilizar todos os canais de comunicação, de publicidade, se você não tiver resultados, aquele cliente não volta mais e ainda te tira outros 10, tá? Então, você precisa, além de tudo, ter resultados, ter qualidade no seu atendimento. E a qualidade, ela vem também com a prática. Se você aprende dentro do hospital, você também aprende dentro do seu consultório. Não é obrigatório que você tenha aí anos de hospital, né, anos de prática para você abrir o seu consultório. Não é obrigatório. Se tiver, claro, muito melhor, vai estar muitos passos à frente. Mas não é obrigatório. O que você aprende lá na prática para os outros, você pode aprender na sua prática para você e melhor do seu jeito, tá? Com a sua essência.
Claro que dentro das evidências científicas, dos protocolos e do que já é preconizado. Tá? Mas e os meus resultados? E os meus resultados do meu consultório? Como que eu vou fazer? Você precisa definir metas. Você precisa definir quanto você quer ganhar, estar ganhando daqui a 6 meses, quanto você quer estar ganhando daqui a 1 ano. Porque você pensar assim, olha, eu vou abrir meu consultório, vou ganhar 10 mil reais no primeiro mês. Não adianta, não é assim que acontece, tá? Você precisa passar pela sua trajetória e definir as suas metas de acordo com o que é possível alcançar. Então, você escolher metas que você consegue alcançar e que são possíveis é uma das formas de você ver o quanto você está tendo resultado. E se o resultado não foi como esperado para você, você vai analisar suas métricas, retornar de onde você errou e vai mudar sua rota, vai reformular suas estratégias e fazer novamente. Então, não precisa ter medo de não ter resultados. Você precisa saber conduzir para que você consiga observar os seus resultados e ter resultados para os seus clientes. Para você ver que se o mentor é bom, se o enfermeiro é bom, se o professor é bom, você tem que ver o resultado dos alunos, dos clientes, dos pacientes e não o da pessoa, tá bom? Isso é importante. Se a sua meta for chegar de 0 a 100 mil no primeiro, no segundo mês, infelizmente você vai ter que acertar os números da Mega Sena, que é a forma mais fácil de ganhar dinheiro rápido. Agora, existem outros resultados que vão além dos valores financeiros. Existe você ter mais liberdade, existe você ter mais tempo com a sua família, existe você ter mais lazer, existe você ter mais horas livres com seus filhos. Existem vários outros resultados que você tem que incluir na sua meta, para ver se você também está conseguindo atingir esses resultados, não só financeiros, mas resultados de uma vida de qualidade de vida. Então, esses resultados, eles também precisam entrar na sua meta, além de meta financeira. Aí sim você vai conseguir analisar se realmente você está conseguindo obter esses resultados ou não. Agora eu quero mostrar para vocês, em relação a resultados financeiros, o que vocês podem ter. Vamos contar aí que, no mínimo, uma consulta de enfermagem é R$180. Você atender um paciente por dia, de segunda a sexta. São 5 pacientes por semana. 5 pacientes por semana a R$180 dá R$900 por semana. Tá? No mês, com 4 semanas, você vai conseguir ter um faturamento aí de R$3.600. Ah, mas é muito pouco. Ah, mas eu tenho gasto. Vamos dizer que você tenha R$1.600 de gasto. Então, aí vai te sobrar R$2.000. Atendendo apenas um paciente por dia. E com certeza vocês não vão ficar nesse um. Em um turno na semana que você faça atendimentos, você consegue ter um faturamento mínimo aí de R$3.600. E aí? O que mais que você tem além de dinheiro? Você tem vida. Você tem qualidade de vida. E isso é muito importante. E é claro que vocês não vão parar nesse um paciente ou um turno, tá? É claro que isso é para começar. Vocês vão multiplicar isso aí N vezes. E aí você calcula o seu faturamento, conseguindo fazer a sua escala, o seu horário, receber diretamente por isso, sem depender de um empregador que fica aí com uma boa parte do seu salário. Porque isso eu tô contando só consulta, tá? Sem contar nenhum tipo de procedimento. Ok? Então, vocês imaginam aí, só uma continha bem básica, que é algo que todo mundo consegue, um paciente por dia. Medo de arriscar. Já ouviram aquela frase, quem não arrisca não petisca? É a mais pura verdade. Não existe nenhum empreendedor, nenhum negócio que não corra riscos. Mas você não tem que ter medo de correr esse risco. Até para atravessar a rua, a gente corre o risco de ser atropelado. A gente corre risco para tudo na vida. Por que você vai ter medo de correr um risco de algo que vai fazer com que você se torne um profissional valorizado e completamente diferente do que você é hoje? Por que você tem medo de correr esse risco e não tem medo de correr o risco trabalhando para os outros? Você não tem medo de correr o risco de arruinar sua saúde, perdendo noite e plantões seguidos, 3 escalas? Disso você não tem medo de arriscar, mas você tem medo de arriscar no seu próprio negócio. Por quê? Não existe pessoas de sucesso que nunca correram nenhum tipo de risco. Não existe. E se você optou por isso, você tem que encarar. Tá no jogo é para jogar. O risco que você corre no seu negócio, no seu consultório, é um risco que você pode prever e calcular. É diferente de você estar trabalhando para os outros e a qualquer momento poder perder o seu emprego. É algo que não depende 100% de você, assim como a gestão do seu negócio. E medo de fracassar.
Quem é que já não pensou em abrir um negócio e já pensou em medo? E se não der certo? E se eu fracassar? E se eu perder meu investimento? Você não pode ter medo de fracassar. O que você tem que ter na sua cabeça é que resultados imediatos não existem. Essa é a importância da sua meta bem definida, tá? E quando você colocar na sua cabeça que resultados imediatos não existem e que você deve entender qual é a hora de você voltar o seu foguete para a base e realinhar as suas estratégias, para você vai continuar tendo medo de fracassar. Então, esse medo, ele não vai fazer parte mais da sua vida de empreendedora. Você vai fazer o possível para que dê certo e não pensar em fracassar. Pessoas que chegaram ao objetivo é porque não desistiram no meio dos desafios. O faixa preta nada mais é do que o faixa branca, que não desistiu durante a trajetória, durante a jornada e diante de qualquer dificuldade. Agora que vocês já devem estar cheios de ideias, vamos começar a fazer o quê? Planejar. Time to plan. Hora de planejar. Hora de tirar as suas ideias da cabeça, passar para o papel, iniciar o seu planejamento, estipular suas metas e perder o medo de empreender. E agora vamos falar sobre como vencer o medo de empreender na enfermagem. Primeiro, para você vencer o medo de algo, você precisa conhecer. Então, você precisa ter conhecimento daquilo. Para você diminuir o seu medo dentro do empreendedorismo, para você diminuir o seu medo de abrir o seu consultório de enfermagem, primeiramente você tem que lembrar que você tem que ter conhecimento. E você adquire conhecimento estudando. O conhecimento é a única coisa que te dá autonomia. Se você não tiver conhecimento, até mesmo dentro do seu plantão, você não vai ter autonomia para você fazer suas coisas. Por quê? Porque você não sabe. Então, você vai estar sempre dependendo do conhecimento alheio, sempre dependendo de uma ordem, sempre dependendo dos outros, porque você não vai saber fazer, tá? Você tem que ter conhecimento para você ter autonomia em qualquer lugar. A autonomia, ela te dá poder de tomada de decisão. Então, o que você, quando entra para o empreendedorismo, vai começar a estudar? Muito além do conhecimento técnico e científico da enfermagem, você também vai começar a estudar sobre empreendedorismo, sobre a nova área, o novo terreno em que você está pisando, tá? Você vai precisar aprender e estudar sobre noções básicas de gestão pessoal, gestão empresarial, noções de contabilidade, de finanças, planejamento estratégico. Você vai começar até mesmo a ter que estudar sobre linguagem corporal, porque a sua linguagem corporal comunica com aquele cliente, com o futuro cliente. Desenvolvimento pessoal, você vai precisar aprender sobre mindset, sobre estratégias de venda, sobre marketing, sobre linguagem persuasiva, sobre postura, tá? Sobre imagem pessoal, sobre apresentação e outros fatos que são relevantes para o empreendedorismo. Então, você vai sair da bolha só de enfermagem e vai ampliar os seus horizontes para aquele universo do empreendedorismo. Outra forma de você vencer o medo, como eu já citei, ter metas que sejam atingíveis. O que é uma meta atingível? É aquela que você consegue alcançar. Você já viu alguma escada assim, que tem o primeiro degrau muito alto? Então, muitas vezes, o empreendedor constrói a sua escada desse jeito. Coloca um degrau muito mais alto do que a perna consegue alcançar. E quando você consegue subir nesse degrau enorme, nesse degrau alto, você corre o risco de cair. E se você cai desse degrau muito alto que você deu, desse passo muito alto que você deu, você se machuca, você quebra as pernas, você tem escoriações graves e você não consegue se levantar para voltar. E quando você dá um passo menor, você vai subindo a sua escada do empreendedorismo. E quando você sobe esse primeiro degrau menor, se você cair, você vai conseguir só ter escoriações leves, vai se recuperar rapidamente e vai voltar para sua escada. Não adianta dar um passo maior do que a perna, tá bom? Crescer dói, a gente cai, mas não crescer dói mais ainda. Continuar no mesmo lugar onde você tá, dói mais ainda. Será mesmo que o lugar que você tá realmente é confortável? Será que realmente você está numa zona de conforto? Ou se você pensar bem, você pode estar num lugar desconfortável. Ter salário fixo não significa estabilidade, ter salário fixo não significa lugar confortável. Aqui só para ilustrar as metas atingíveis, se você fizer 1% todo dia, no final de 100 dias, você está com 100% concluído. Então, construa as suas metas baseado naquilo que você consegue alcançar, de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua demanda. Coloque para você, estipule metas e datas com as quais você consiga cumprir. Se você fizer 1% todos os dias, com consistência, com persistência, você vai demorar 100 dias para completar 100%. Já pararam para pensar nisso?
Vença a procrastinação. Não adianta você esperar o momento ideal, não adianta você esperar o realinhamento dos planetas para você começar a fazer alguma coisa. O momento ideal simplesmente não existe. Você só vai saber qual é o momento ideal quando você começar a fazer. Você só vai saber o que ajustar para que fique ideal quando você começar a fazer. Então, vença a procrastinação. Coloque metas, deadline, coloque o quê? Datas. E coloque suas metas com datas. A partir do momento que você coloca datas e publica isso e fala para pessoas, você vai ter um compromisso social de fazer aquilo acontecer. Comece onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder. Tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você perder, mais dinheiro você está deixando de ganhar, mais vida você está deixando de viver. Nada precisa estar perfeito para começar. Você vai começar com o que você tem? Vai. Ah, mas tá feio? Não tem problema. Você vai melhorar no caminho. O caminho para o sucesso é a evolução. Nessa imagem, eu mostro para vocês como eu comecei com a minha logo. Eu não tinha dinheiro na época para pagar um profissional designer. Então, eu desenhei primeiro a minha ideia que eu tinha. Eu fiz primeiro esse desenho, idealizei numa folha de caderno. Depois, eu fiz naquele aplicativo chamado Paint. Né? O Paint era o mais simples que tinha de computador. E eu fiz. E o meu primeiro cartão de visita, que também foi feito nesse programa de computador, ele usou uma logo que eu fiz desenhada no Paint, tá? Aqui consegui desenhar um pouquinho melhor, mas ainda assim estava muito ruim. Mas era o que eu tinha na época. Eu vou deixar de fazer meus atendimentos? Eu ia adiar minha necessidade, sendo que eu estava desempregada e sem dinheiro para pagar um designer, mesmo sabendo da importância? Não, eu vou fazer do jeito que dava para eu fazer. Eu fiz o meu cartão de visita, paguei R$60 para mandar imprimir desse jeitinho aqui que eu mesma fiz no programinha de computador. Simples, mas que deu para utilizar e que me trouxe clientes, para que depois eu pudesse pagar um designer para fazer a minha logo mais bem feita, para fazer outros cartões de visita. E aí criamos outra identidade visual e repaginamos todo o consultório, reformulamos toda a identidade visual do consultório, fizemos novas fotos e isso com certeza melhorou muito o meu marketing, a experiência do meu futuro cliente, do meu cliente também, e me trouxe muito mais clientes. Então, se eu não tivesse começado desse jeito, hoje eu não estaria desse, tá? Então comece com aquilo que você tem. E aqui eu vou explicar para vocês algo que é fundamental para o enfermeiro empreendedor, para o enfermeiro que quer empreender, que é entender de fato o que é ser profissional liberal e o que é ser profissional autônomo, e o que isso influencia e interfere para o enfermeiro empreendedor. Por que você deve conhecer essas diferenças? Conhecendo essas diferenças, você tem entendimento de saber o que é o profissional liberal e o que ele pode fazer. Quando eu descobri que o enfermeiro era um profissional liberal e quando eu pesquisei o que era ser profissional liberal, foi a minha mudança de chave para eu falar, não, com certeza eu posso abrir o meu consultório de enfermagem, que até então eu não sabia. Então, o enfermeiro, ele é profissional liberal desde 1946, muito antes do que muito profissional liberal da saúde. Muito antes que o fisioterapeuta, muito antes que o psicólogo, tá? Então, o enfermeiro, ele já é profissional liberal desde 1946. A única diferença entre nós e esses outros profissionais é que a nossa profissão é culturalmente institucionalizada. A gente se forma e a cultura é ir trabalhar em um hospital e conseguir um emprego, diferente de outras profissões que já são orientadas desde a universidade, que podem abrir seus espaços, que podem ter suas clínicas, seus consultórios. O enfermeiro não é orientado desde a universidade, o enfermeiro não sabe dessa possibilidade, e tampouco o enfermeiro sabe que é profissional liberal, e que pode tanto quanto qualquer outra profissão liberal da saúde. O fato de sermos profissionais institucionalizados culturalmente dificulta o entendimento tanto nosso quanto da população de que somos profissionais liberais. E o que significa ser profissional liberal? O profissional liberal, ele primeiramente, ele tem que estar inscrito no Cadastro Nacional de Profissões Liberais, que é o CNPL. O enfermeiro, como eu disse para vocês, está inscrito desde 1945. Então, o profissional liberal é aquele cidadão que é livre para exercer a profissão em todo o território nacional. O enfermeiro, a partir do momento que se forma, ele já é um profissional liberal, ele já é livre para exercer sua profissão. E na lei do exercício profissional do enfermeiro, a 7498, não diz que o enfermeiro só é livre para exercer a profissão dentro do SUS ou dentro do hospital, ou dentro da estratégia da saúde da família ou dentro do hospital privado.
não fala onde ele é livre, fala que ele é livre. Um profissional liberal, ele pode ser empregado ou não. Obrigatoriamente, o profissional liberal tem nível superior, então todos os profissionais da saúde que têm nível superior são profissionais liberais, são mais de 20, se eu não me engano, mas vou citar os mais comuns, que são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeuta ocupacional. Pode ser empregado ou não, o que significa? Eu sou profissional liberal, eu posso trabalhar em um hospital, eu posso ser empregada, eu posso ser servidora pública. Vou deixar de ser profissional liberal? Não, continuo sendo profissional liberal. O profissional liberal é aquele que responde civilmente por erros e falhas, ou seja, se eu fizer algo de errado, eu vou responder como cidadão. O profissional, ele é registrado em conselho de classe, o nosso é o COREM, e pode ser ou não sindicalizado, tá? E o que é ser um profissional autônomo? O autônomo é a pessoa que é dona do próprio negócio. O autônomo é quem se governa por si só, quem não tem patrão, quem atua sem vínculo, que faz a sua própria carga horária. Podem ter ou não registro profissional. Se eu for pintora, não tenho nível superior, tá? Fiz um curso de pintura, então vamos dizer que eu sou pintora, tá? Não tenho nível superior. Aí eu posso ou trabalhar para uma empresa de construção, de pintura, aí eu vou ser empregada, eu não vou ser autônoma, ou eu posso trabalhar para mim mesmo. Posso fazer meus cartões de visita e posso oferecer os meus serviços de pintura. Eu vou ser o quê? Profissional autônoma. Mas não vou ser profissional liberal. Por quê? Profissional liberal tem nível superior, está incluído no Cadastro Nacional de Profissionais Liberais e tudo que a gente já comentou. O profissional autônomo, ele pode não ter nem formação. Ele pode não ter formação nenhuma, tá? Ele pode não ter formação nem básica, nem do ensino fundamental. Se ele for uma pessoa que trabalha para ele mesmo, que não tem vínculo com ninguém, que é dono do seu próprio negócio, ele é um profissional autônomo. Qualquer indivíduo pode ser autônomo, com ou sem qualificação profissional e formação. Então, o enfermeiro, a partir do momento que ele descobre que ele é profissional liberal e que ele pode fazer os seus serviços, independente de ser no hospital, no SUS, na Estratégia de Saúde da Família ou hospitais privados, independente de qualquer instituição ou de qualquer outro profissional, ele descobre que ele pode ser o quê? Autônomo. Que eu posso fazer os meus serviços por mim mesma, oferecê-los diretamente para o meu cliente, que eu não necessito de um empregador para trabalhar. E quando eu descobri isso, eu falei, é isso, eu vou abrir o meu consultório de enfermagem, eu vou abrir meu espaço. Porque se todos podem ter um espaço, por que eu, enfermeira, não posso também ter um espaço para receber os meus clientes e para fazer os procedimentos que eu sou autorizada a fazer? Tanto por ser profissional liberal, quanto pela lei do exercício profissional, que é a 7498. Ela autoriza o enfermeiro a exercer a enfermagem em todo o território nacional. E agora, quero começar a empreender, mas eu não tenho nada, tenho R$0, não tenho nenhum investimento. Bom, vocês conseguem começar com pouco, mas tem que ter pelo menos um cartão de crédito, alguma coisa para vocês conseguirem fazer o marketing inicial, tá? Tem várias formas de fazer marketing gratuito, mas para você fazer algumas impressões, para você fazer um tráfego pago, tá? Para algumas coisas você vai precisar pelo menos de um investimento mínimo, tá? E para comprar também os seus materiais para realizar os seus atendimentos. E também você vai precisar pelo menos aí do primeiro, do segundo, do terceiro aluguel, tá? Ah, mas eu tenho um espaço próprio. Um espaço próprio pode ser viável sim, só que ele requer um investimento inicial maior. Então, se você tem pouco investimento, você pode pensar no seu espaço próprio em segundo plano. Porque você vai ter que organizar toda a documentação, regulamentar todo o espaço pela vigilância sanitária para que você possa estar apto a receber seus clientes ali, tá bom? Então, se você tem pouco investimento, essa documentação é um pouco onerosa. Então, você não vai conseguir aí fazer no seu espaço, muitas vezes no início. Então, o que eu recomendo para quem está com pouco investimento? Começar em locais que já existem salas disponíveis para alugar para profissionais de saúde. Existem locais, como por exemplo esse que é o meu, tá? Especificamente a minha sala é essa segunda portinha aqui na foto do lado esquerdo. E é um local onde já é próprio para receber profissionais de saúde. Eu alugo uma sala dentro desse espaço e aí eu só faço a minha regulamentação interna da sala, como alvará de funcionamento, alvará sanitário e tudo que precisa para que a sala fique regulamentada. Mas a estrutura dela já é própria. E existem também alguns outros locais onde essa documentação já está pronta na sala. Então você tem um investimento ainda menor. Então esse é o espaço onde eu alugo o meu consultório, onde está localizado o consultório Previna, em Arraial da Ajuda, na Bahia. E quais são os próximos passos? Se você realmente não tiver
como ter nem o dinheiro do aluguel, o que você vai fazer? Buscar um local que aceite o pagamento de porcentagem. Você vai pagar uma porcentagem em cima do seu atendimento, então você não vai ter prejuízo. É uma ótima forma de você começar. Então, os próximos passos, depois de encontrar o local, é você organizar os alvarás, alvará de funcionamento e o alvará sanitário. Não antes do local, tá? Porque você precisa do endereço para ter essa documentação. Depois você vai começar a organizar a sua documentação interna. O que é a sua documentação interna? Suas documentações de gestão, seus prontuários, suas fichas de cadastro, suas planilhas, tudo que você precisa para organizar a sua gestão interna do consultório. Junto a isso, você também vai ter que organizar as documentações sanitárias, que é o plano de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde. Você vai precisar organizar os seus POPs, né, procedimento operacional padrão, os protocolos de enfermagem, os contratos dos seus serviços, a sistematização da assistência de enfermagem para cada demanda, que é o seu principal instrumento de trabalho dentro do consultório de enfermagem. Suas planilhas de gestão, de cotação, de solicitação de materiais, enfim, você tem que ter essa sua documentação interna. Outro passo é você fazer a cotação dos materiais de fato e a aquisição dos materiais, dos equipamentos que você vai utilizar, dependendo da sua especialidade, e os insumos necessários para você conduzir os seus atendimentos. Outro passo importante é o seu marketing pessoal, sua apresentação, seu branding. Estudar e trabalhar muito seu marketing pessoal, a sua apresentação, a sua comunicação como enfermeira, tá? A sua postura, você vai precisar estudar e trabalhar suas estratégias de marketing e vendas, porque nós vendemos o nosso serviço. Você vende o seu serviço também para o hospital, só que você vende pelo valor que querem te pagar. Você vende por um salário baixo. E agora você tem a oportunidade de vender cada consulta sua, então você vai ter que estudar também um pouco sobre vendas. Por último, de fato, o seu atendimento. O seu atendimento ele tem que ter uma qualidade tão grande que o cliente, além de retornar, vai chamar outras pessoas para estarem no seu atendimento. E vai fazendo esse marketing boca a boca que funciona muito para serviços de saúde. Então, o que a gente vai fazer? Estudar sempre, estudar sobre tudo. Enfermagem é ciência, não é brincadeira. A gente está cuidando de pessoas. Então, tenham todos os atendimentos de vocês com muita responsabilidade, com muita clareza, com coerência, para que vocês não sejam mais do mesmo profissional, que está ali só para ganhar um dinheirinho. Não é isso. Vocês estão sendo profissionais diferenciados que vão elevar toda a classe de enfermagem para um outro patamar, porque quando a gente se posiciona dentro de um consultório de enfermagem, nós assumimos uma posição social que eleva a enfermagem para outro nível, para um nível que as pessoas não conhecem, e você precisa fazer isso bem feito e com muita responsabilidade, não só por você, não só pelo seu cliente, mas pela nossa classe toda. Quando um enfermeiro ganha reconhecimento e valorização, todos os enfermeiros são vistos de uma forma diferenciada, de uma forma valorizada. A valorização, ela não é só a quantidade de dinheiro que tem no seu bolso. A valorização, ela não é só o dinheiro que você vai ganhar, o seu salário que vai aumentar no hospital. Não é só dinheiro. A valorização, ela vem de dentro para fora. É a sua atitude, a sua postura, os seus resultados, é o seu posicionamento, o seu comportamento. Isso tudo é de dentro para fora, é de você. Isso pode ser trabalhado. E isso sim é a verdadeira valorização, tá? É de você para fora, e não é alguém que vai te valorizar se não for você mesmo, nem aumentando o seu salário. Então, para finalizar, eu quero te fazer algumas perguntas para você ver se realmente é o seu momento ideal, para você ver se está na hora de empreender. Então, você se sente realizado com sua condição atual? Você se sente realizado com o seu emprego? Seu emprego te permite ter qualidade de vida? Você está fazendo a diferença na vida de alguém como sabe que poderia fazer? Seu emprego te satisfaz financeiramente? Você se sente valorizado e respeitado como profissional no seu emprego? Você acha que demanda tempo suficiente para sua família, para o seu lazer, para sua vida, para sua saúde física, para sua saúde mental? Então, se você respondeu não para pelo menos 3 dessas perguntas, é porque sim, está na hora de empreender. Eu quero agradecer a você que assistiu até o final dessa aula e te dizer que, sim, sonhar é maravilhoso, mas os sonhos, eles só acontecem quando você acorda. Então acorda para realizar o seu sonho. E se você gostou dessa aula, eu quero te repostar na minha página. Se você chegou até aqui, eu quero te repostar na minha página Previna. Então printa aí o melhor momento da aula e coloque lá no seu Instagram e marque @Previna.
que eu quero conhecer você, eu quero ver quem assistiu essa aula, quero poder te ajudar aqui no meu direct, tá bom? E aí, através da sua marcação, eu vou te conhecer e você pode ficar livre para me perguntar o que você quiser, o que você tiver de dúvida lá no meu Instagram, que eu vou ficar muito feliz em te receber e te ajudar, tá bom? Um beijo!